Oi, gente! Tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda e você está no canal Fernanda Campos. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um cuidado que a gente tem que ter ao comprar suculentas. Por que que eu compro suculenta e passa pouco tempo a minha suculenta começa a diminuir o tamanho da roseta? O que que eu estou fazendo de errado? Vamos aí então falar um pouquinho sobre esse tema, que eu acredito que é a dúvida de muita gente que está iniciando o cultivo e até de algumas pessoas que cultivam e não se atentaram para isso, né? Se você já gostou do tema do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, ative aí o sininho de notificação para vocês receberem aí as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Para vocês ficarem por dentro aí de todo o conteúdo do nosso canal. E compartilhe também esse vídeo para quem gosta de suculenta, quem cultiva, quem ama plantas, quem quer ver plantas bonitas, né? Jardim decorado. Gente, hoje a minha voz não tá muito boa, mas eu resolvi gravar o vídeo mesmo assim, tá? Siga também, gente, a nossa página no Instagram, by Fernanda Campos. Bora então pro nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou falar por que que a gente compra a suculenta grande, enorme, maravilhosa e logo após um tempo a planta começa a definhar, a diminuir de tamanho consideravelmente. Olha, falando de tamanho, gente, eu não me canso de olhar para esse eúnio. Vamos ver até que tamanho que essa plantinha vai chegar. Gente, vamos lá então. Esse é um tema que eu acho assim bem complexo, abarca aí um conteúdo enorme, porque são várias as coisas que podem acontecer para que a sua suculenta não se adapte ao ambiente que é o seu lar, o seu jardim, o seu cultivo, tá? Eu já gravei vários vídeos sobre vários conteúdos diferentes, todos diferentes, né? Sobre o que pode ser essa suculentinha sua aí que tá diminuindo de tamanho. E hoje eu resolvi gravar esse em especial, que é uma coisa que eu acredito que acontece aí com a maior parte dos iniciantes e também com pessoas que cultivam suculentas há mais tempo, por que não, né? A gente precisa ter em mente que as pessoas que cultivam suculentas para venda, elas cultivam essas plantas em um ambiente totalmente adequado para elas. Então tem uma estufa climatizada, onde a suculenta vai receber a quantidade de água adequada para o seu desenvolvimento, né? Ela vai receber a quantidade de luz adequada e ainda, gente, ela vai receber defensivos, produtos para que elas não se contaminem com nenhuma doença. E outra coisa, elas ainda recebem produtos para ficarem resistentes contra pragas. Então, assim, vocês pensam que vocês compram uma suculenta totalmente nutrida e adaptada a um ambiente aí que é ideal para ela, né? Porque eles criam esse ambiente, eles têm que criar esse ambiente para não ter percas, né? Na coleção aí, na estufa. Então, a gente leva essa planta para nossa casa. Aquele substrato, primeira coisa, aquele substrato que eles cultivam ali, eles podem cultivar. Por exemplo, os cultivadores, eles cultivam. Tem gente que cultiva só em terra vermelha. Tem gente que cultiva só no pó de coco, só no pinus. Por que que eles podem ter esse substrato? Porque eles controlam as regas, né? Eles têm essa rega controlada, então eles não vão molhar demais. É tudo controlado, tudo climatizado. Você pega aquela plantinha e você leva para sua casa. A primeira coisa que você faz de errado
é não trocar aquele substrato. Porque você não vai regar da forma com que o produtor rega. A gente não vai cuidar da mesma forma, não tem jeito, porque a gente não fica 24 horas com as plantas como eles. Então a gente tem que ter o cuidado de tentar dar uma estrutura aí para a planta, para ela se desenvolver mesmo estando no nosso jardim. A primeira coisa é a gente fazer a troca do substrato. Outra coisa, gente, com o passar do tempo, a suculenta vai desenvolvendo menos. À medida que ela tá ali no nosso jardim, a gente nota que ela estagna um pouco o crescimento. Por quê? Porque os produtores, eles fazem a adubação. Se eles fazem a adubação, aquela adubação ali dentro de 3 meses, eu acredito que vai, né, acabando ali naquele, para a planta, e até mesmo a gente troca o substrato, né? Então, assim, a gente tem que adubar. Se você quer uma planta bonita, você tem que dar aquele mesmo, não mesmo, a gente não consegue dar aquele suporte, né? Até porque seria impossível, a gente teria que virar produtor, né? Teríamos que fazer uma estufa climatizada, tudo controlado, tudo bonitinho, mas a gente pode chegar ao máximo aí para que as nossas plantas se desenvolvam bem e livre de pragas. Porque que a plantinha, com o tempo, ela passa a ter, a gente passa a ter problema com cochonilha, por exemplo, com fungo. Aquela planta, ela tem um preventivo, né, contra a cochonilha, contra fungo, e no nosso jardim não tem isso. Eu, por exemplo, eu não passo produto químico, né, sem necessidade. Eu passo se aquela planta estiver bem acometida. E se um álcool isopropílico, um álcool 70 não resolver, se eu trocar o substrato e não resolver, se eu fizer a decaptação por causa de fungo de caule, mesmo assim não resolveu, eu vou passar um fungicida. Eu não faço esse processo na planta sem necessidade, como fazem os produtores. Eles já fazem isso, ou seja, eles preveem uma situação que pode acontecer com a planta. Então, eu não estou falando que você tem que passar defensivo aí na sua planta, porque eu, inclusive, não faço isso. Mas a gente tem que deixar a planta fortalecida, gente. Todo vídeo eu falo isso, falo muito isso e continuo batendo aí nessa tecla, tá? Adubem as suas plantas. Se preocupem aí em dar para elas o macro e o micronutriente e a rega. Então são 3 coisas aí que as suas plantas precisam para ficar mais resistente contra as pragas. Porque praga tem em jardim, não tem jeito. A gente não vai isolar as plantas das outras plantas, criar elas em uma estufa fechada, climatizada, até porque a gente não quer isso. A gente quer um jardim aberto, bonito, né, colorido, que enfeite a nossa casa. Então a gente tem que fortalecer. O melhor remédio que eu achei aqui no meu jardim e o que eu indico para vocês, gente, é vocês fortalecerem as plantas de vocês. Aos poucos a gente vai conhecendo cada espécie. Por exemplo, essas espécies que têm as folhas mais gordinhas, o ideal é que a gente coloque elas em vasos pequenos. Olha como que estão lindos esses 3 pássaros. Todos eu coloquei suculentas mais gordas, porque são plantas que não precisam tanto de água, por isso elas não precisam de ter quantidade de substrato grande. Então, se você der um vasinho menor para elas, não precisa ser um passarinho desse aqui, pode ser um vasinho menor, né, pequeno, assim, que tenha mais ou menos essa altura, com pouco substrato, para que a sua planta absorva a quantidade ideal de água aí para ela. E não corra o risco de fungar, tá? Então, assim, aos poucos a gente vai conhecendo a necessidade de cada plantinha e a gente vai padronizando um pouco aí o nosso cultivo. Tem as suculentas aí que a gente gosta, as espécies que a gente gosta mais. Apesar que, se vocês forem igual eu gosto de várias espécies. Eu gosto de Echeveria, Gratoveria, Cederveria, Pacheveria, Calanques. Então, meu nicho aqui é bem extenso, eu gosto de muita planta mesmo, tá?
Mas aos poucos a gente passa a conhecer melhor a planta. Tem planta que precisa de mais adubação, tem planta que nem tanto, tem planta que precisa de uma quantidade maior de água. Se você está vendo que a sua planta está desidratada, aplica um enraizador para hidratar a sua planta com a maior, velocidade, aí vai ser mais rápido esse processo. Faz um banho aí de assento, coloca ela dentro do balde, deixa aquele substrato encharcar. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo a cultivar essas meninas. Então, por que que a sua planta vai diminuindo de tamanho? Gente, isso é muito comum, tá? Muito comum de acontecer. É natural que ela faça isso. Por vários fatores, por N fatores, tá? Mas o importante é vocês darem aí o suporte que a sua planta precisa, né? Se a gente não vai ficar aplicando produto químico nela, então vamos passar uma terra de atomácia, que é uma coisa natural. Tem muita gente que não coloca fé na terra de atomácia, gente. Só que o resultado dela não é da noite para o dia. Ela não vai fazer mal para sua planta, ela não vai queimar a sua planta, tá? Só porque o resultado dela, você vê, é depois de meses que você está usando. Então, você não vai ver esse resultado. Ela fortalece as folhas, o caule, toda a estrutura da planta. É um produto excelente, eu recomendo. Gente, vocês podem olhar aí os meus vídeos, podem olhar aí, eu tenho playlist falando sobre cochonilha. Como que eu tive problema com cochonilha aqui no meu cultivo, tá? Muito mesmo, muito, muito, muito. E eu consegui fazer o controle com a terra de atomácia e com o meu adubo, tá? O adubo que eu tô usando é excelente. Tem gente que me perguntou aí nos comentários qual que é o adubo. Gente, é um NPK, ele é um fertilizante mineral misto. Ele é usado na agricultura. Tem um vídeo aí só falando sobre esse adubo. A formulação dele é 05-25-15, tá? É o mesmo adubo que a Lean Suculin usa. Basta a gente olhar para as plantas dela, né? Pra gente perceber que realmente é um adubo maravilhoso e que funciona, dá muito certo. A gente tem que saber usar, né? Qualquer produto que você for colocar na sua planta, você tem que usar da forma correta para não prejudicar a sua planta. Você usando da forma correta, eu tenho certeza que o resultado aí que vocês vão ter, gente, vai ser excelente, tá? Eu não tenho o que reclamar desse adubo, eu não tenho pontos negativos aí quando se fala desse adubo, porque para mim foi maravilhoso, aliado a um produto natural que é a terra de atomácia, tá? Que eu sempre falo, a terra de atomácia, ela favorece a plantinha contra fungos e contra cochonilha, porque ela deixa a sua planta mais resistente e vai criando uma película aí, uma película fina, uma camada nas folhas das plantas. Então é muito importante vocês usarem. Vocês não querem usar a terra de atomácia, não querem usar o adubo que eu tô usando, não tem problema, gente. Usem aí o que vocês estão acostumados a usar. Vocês só precisam ter em mente que se você tirou a plantinha do ambiente natural, do habitat natural dela, natural não, né, gente? Digamos assim, que a estufa seja o ambiente mais perto de natural que aquela plantinha teve. Então, se você tirou ela daquele ambiente, se você comprou aquela muda, você tem que tentar repassar ao máximo, o máximo que a gente dá conta, porque totalmente, como eu disse, não dá, mas a gente tem que fazer ao máximo aí para que essa planta se desenvolva bem no nosso jardim. Olha que linda das minhas mudinhas, estão recebendo aqui o solzinho da manhã, tô gravando esse vídeo aqui de manhã. Olha como que estão lindas. Eu adubo já os vasos, todos os vasos, desde de mudas pequenininhas, aí que precisa de adubo, né, gente?
Vou mostrar pra vocês essa floreira que tá muito linda também, tá bem colorida. E falando em colorida, eu tinha medo de adubar as plantas por pensar, né, que esse adubo faria as minhas suculentas ficarem menos coloridas. Mas, gente, isso não acontece, tá? Vocês podem ver que as minhas plantinhas são bem coloridas. Olha que dó, gente, queimando. Olha, queimou todinha. Gente, o sol aqui tá queimando planta. Planta que já tá adaptada, tá queimando. O sol tá muito forte. Como que tá aí na região de vocês? Tá frio? Durante o dia o sol esquenta como aqui. Aqui o sol é muito, muito quente, tá? Deixa eu terminar o vídeo mostrando aqui um pouquinho para vocês. Como eu disse, eu queria falar, né? Era sobre o tema que eu queria falar hoje era esse, sobre a suculentinha que não desenvolve quando a gente compra. As dicas são essas. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus.